por que a Igreja Católica acabou por se parecer tanto com a hebraica? No princípio não foi assim, porque para se ser seguidor da mensagem de amor de Jesus, tinha que se estar muito bem convencido, pois arriscava-se a cada momento com as contínuas perseguições a que estavam submetidos os cristãos, tanto pelos judeus primeiro como pelos romanos depois. Mas os poderosos, ao verem que, apesar dos seus esforços para eliminar os seguidores daquela filosofia tão perigosa para os seus interesses egoístas, não paravam de crescer em número de adeptos, optaram pela estratégia de, se não vence o inimigo, junte-se a ele. A partir da conversão do imperador Constantino, que decretou a conversão de todo o Império Romano ao cristianismo, muitos se tornaram cristãos à força, e não por acreditarem na mensagem. E sendo os cristãos forçados, a maioria estragaram tudo. Acabou-se aí o amor ao próximo. Os antigos sumos sacerdotes dos cultos anteriores e os seus fiéis se converteram e passaram para o cristianismo sem nenhuma transformação espiritual e começaram a ocupar os cargos importantes. Porque não achem que os antigos sumos sacerdotes dos cultos anteriores iam aguentar ser apenas mais um dos crentes. Queriam manter a sua cota de poder. Assim, mudaram seu título de sumo sacerdote para bispo da Igreja Cristã. Nem sequer mudaram de barrete, porque até o barrete do Papa e dos bispos, a mitra, vem de outra religião. Chama-se assim porque os sacerdotes do antigo culto usavam a mitra, uma das divindades adoradas pelos romanos. Adaptaram ao cristianismo muitos dos rituais das suas religiões anteriores e adulteraram a mensagem de amor ao próximo original com outras ideias contrárias a esta mensagem. E assim nasceu a Igreja Católica. Como Jesus tinha dito, não se pode servir Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. E a Igreja Católica, como a hebraica de 2000 anos atrás, quase desde o início, tomou partido pelo segundo. Então a infalibilidade do Papa e o fato de ser o representante de Deus na Terra... É tudo falso, claro. Pode errar tanto como qualquer ser humano. A sua ligação com o mundo espiritual não tem nenhum privilégio em relação a qualquer outra pessoa. A ligação com a espiritualidade superior fortalece-se com o trabalho pessoal de amor incondicional, não pela concessão de nenhum título terreno, por mais magnânimo que ele seja. E de onde vem, então, essa ideia? Como já disse, dos próprios hierarcas da igreja. É uma maneira de justificar os seus atos que geralmente eram motivados pela ambição de poder e de riquezas, para que ninguém os contestasse. Se eles eram capazes de convencer as pessoas de que eram imprescindíveis para a salvação, poderiam viver à custa dos crentes sem que ninguém pudesse questionar os seus atos, pois podiam sempre ameaçá-los com a condenação eterna, se não cumprissem os desígnios de Deus, isto é, se não acatassem as ordens dos representantes de Deus, ou seja, deles mesmos. E quanto à crença de que a solução para as ações ruins necessita e se resolve com a confissão e a absolvição do sacerdote? Está claro que, para melhorar espiritualmente, o primeiro passo é a tomada de consciência do mal que tivermos praticado. Mas o arrependimento não é suficiente, porque no mundo espiritual apenas a reparação do mal feito vale para eliminar os atos efetuados contra a lei do amor. Apenas nós mesmos poderemos fazer isso. Ninguém, por mais avançado que seja, poderá substituir a nós mesmos nessa tarefa, ainda que possamos receber ajuda para superá-la. Atribuir ao sacerdote o poder de eliminar os pecados faz parte da estratégia para fazer crer que os representantes da igreja são imprescindíveis para a salvação e que, por isso, é necessário sustentar economicamente a igreja. Como disse no princípio, a evolução espiritual apenas se consegue pelo esforço pessoal e não por amizade com alguma entidade superior. Então a crença de que Jesus redimiu os pecados dos homens com a sua morte na cruz e posterior ressurreição? Também não é certa. É verdade que Jesus veio ensinar o caminho da evolução espiritual e que aquele que queira seguir o seu exemplo de amor ao próximo faz uma mudança decisiva para tomar o caminho direto na evolução espiritual.
pois essa mesma crença o ajudará a evitar cometer muitos dos erros do passado, chamados no jargão religioso de pecados. Mas isso não o exime de ter de enfrentar a reparação dos atos ruins cometidos em outras vidas. Jesus não apagou os pecados de ninguém, e sim, ensinou como cada um pode apagar os seus. Seria muito injusto que, no meio de um vestibular ou uma universidade, aparecesse o professor de alguns alunos e dissesse: os que foram meus alunos não precisam entregar as provas, porque estão todos aprovados, pois conheço os membros do júri e tenho influência para conseguir. Não estaria se valorizando justamente o esforço realizado por cada aluno, uma vez que alunos pouco preparados estariam sendo premiados sem merecer, em detrimento de outros que estudaram para a prova e estavam preparados para superá-la por mérito próprio. O que um bom professor faria seria esforçar-se para que os seus alunos estejam bem preparados para enfrentar os exames. E foi o que Jesus tentou: nos preparar bem para superar com êxito os exames espirituais de cada encarnação. No mundo espiritual não existe o amicismo. São concedidas a nós infinitas possibilidades para melhorar e retificar os erros cometidos. Mas teremos de fazer por nós mesmos e não por intervenção de Jesus, da Virgem ou de qualquer outro santo. Ora, agora tente convencer um cristão do que diz, porque este é um dos dogmas centrais do catolicismo. É o que está dito no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao 40, que diz: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Sim, mas não era ele mesmo que dizia às pessoas: os seus pecados serão perdoados? O que ele quis dizer foi que, pelo fato de se ter agido contra a lei do amor durante o passado, não se está condenado para sempre, mas sim que todos vocês têm uma oportunidade para retificar e começar de novo, no momento que quiser, sem que se leve em conta quem foi ou o que fez. Sim, mas por que o dizia precisamente aos doentes depois de os curar? Quando Jesus curava um doente, estava fazendo nele uma limpeza dos venenos, tanto do corpo físico como do corpo astral, causadores da doença a nível físico. Esses venenos eram o resultado da acumulação de venenos psíquicos por sentimentos, pensamentos e atos contra a lei do amor, consumados pelo espírito nessa mesma vida e em vidas anteriores, e que nessa época eram chamados pecados. Considere a cura que Jesus efetuava através da imposição de mãos como uma passagem de um aspirador num tapete. O corpo, que está sujo por não ter havido cuidado em mantê-lo limpo. Se depois dessa limpeza drástica a pessoa não faz nenhuma mudança nos seus hábitos sujos, ao fim de pouco tempo, o tapete estará tão sujo como estava antes da limpeza. De fato, houve pessoas que, depois de terem sido curadas por Jesus, não ligando para os conselhos de renovação interior, mantiveram os maus hábitos espirituais, de maneira que voltaram a gerar venenos psíquicos a nível mental, que ao passarem para os níveis astral e físico, voltaram a provocar novamente a doença. E por que dizia aos doentes, quando lhe agradeciam por tê-los curado, foi a sua fé que lhe salvou? Porque Jesus sabia que, para que a transmissão da energia curadora, chamemos de reiki, prana ou como quisermos, seja efetiva, não é necessário apenas que haja um bom emissor, mas também que haja um bom receptor. Quer dizer, que aquele que recebe esteja predisposto a receber a energia, com chakras bem abertos.
Para que isso ocorra, a pessoa que recebe a energia tem de ter confiança, a fé no emissor. Já que quando há desconfiança, os chakras mantêm-se fechados e a energia não pode penetrar e exercer o seu efeito terapêutico, por mais potente que seja o emissor. Mas, às vezes, isso era dito não à pessoa que tinha sido curada, que estava inconsciente ou muito doente, para entender que estavam tentando curá-la, mas sim a um dos seus familiares. Qual é o sentido aqui? Da mesma maneira que Jesus tinha o poder de transmitir energia de alta vibração com alto poder curativo, fortalecido pela sua capacidade de amar e pela vontade de fazer o bem, existe o poder de potencializar a transmissão da energia naquelas pessoas que têm confiança nela e têm a vontade de ajudar aqueles que necessitam, de forma que agem assim como repetidores do sinal original. Neste caso, eles se convertem também em canal de passagem das energias curadoras. Igualmente, há pessoas que são capazes de interferir na transmissão da energia curadora a outras pessoas ao seu redor pela sua negatividade psíquica ou pela sua incredulidade. Houve muitos casos de pessoas que não confiavam em Jesus e nos seus ensinamentos. Nesses lugares, apesar de ele continuar a colocar as mãos sobre os doentes, como sempre, houve poucas curas. Estas circunstâncias estão recolhidas nos próprios evangelhos. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículos 54 ao 58. Já que estamos aqui, falemos da ressurreição. De acordo. Vou tentar esclarecer esse tema porque neste ponto há uma confusão tremenda. Muitas